Shalom, povo de Deus, geração Kadosh. Eu falei que hoje de manhã eu ia compartilhar uma palavra com vocês, então estou aqui agora para tentar deixar rapidamente essa palavra com vocês. Uma palavra que falou meu coração e eu tenho certeza que vai falar o seu também. Por isso eu queria ler um versículo que está lá em Juízes, no capítulo 8, versículo 28. Juízes 8, 28. Diz assim: Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. E você sabe quem foi Gideão? O livro de Juízes conta a história de Gideão, um juiz que libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. Lá no capítulo 6 de Juízes é contada a história, começa a história de Gideão, quando o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, clamou ao Senhor, o Senhor veio através de um profeta, disse o porquê que o povo estava sendo oprimido, porque tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Passou o anjo então a Gideão e disse para ele que ele estava sendo escolhido para libertar o povo de Israel. E nós podemos falar aqui, detalhar muitas coisas desta história, mas eu preciso me deter apenas rapidamente a um aprendizado, a uma palavra rema para a minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gideão libertou o povo da opressão dos midianitas. Deus libertou o povo dessa opressão através da liderança de Gideão, através dos guerreiros que lutaram com Gideão. E aí é interessante destacar que Gideão, quando foi lutar, existiam 32 mil pessoas do exército de Israel para lutar, mas Deus disse o seguinte: olha, para que vocês não fiquem orgulhosos e achem que foi pela força de vocês que vocês venceram, tem muita gente aí. Manda que quem tiver com medo, tiver tremendo de medo, pode desistir, pode ir embora para casa, pode desistir da conquista. E você sabe que dos 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Sobraram quantos? 10 mil. Mas ainda assim Deus disse que era muito. E aí propôs um desafio a Gideão, que levasse esses 10 mil homens até um riacho para beber água. E aqueles que bebessem água, apanhando água com a mão e levando até a boca, esses seriam escolhidos. E apenas 300 foram escolhidos. Pois bem, Gideão foi com esses 300, liderou a guerra, liderou a conquista e o povo foi liberto. O povo foi liberto dessa escravidão, dessa opressão. O versículo que nós lemos aqui, versículo 28 de Juízes 8, diz assim: Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Ou seja, os israelitas passaram a estar acima dos midianitas. Ou seja, os midianitas perderam a liderança, os israelitas passaram a dominar sobre os midianitas, talvez aqueles que sobraram ainda, porque a grande maioria foi exterminada, foi morta pelo exército do povo de Deus, o exército de Israel, liderado por Gideão e 300 guerreiros. Mas eu queria perguntar para você, e depois dessa vitória, o que aconteceu com o povo de Israel, depois dessa brilhante vitória, dessa conquista? Versículo 28 que nós lemos diz que durante a vida de Gideão, o povo desfrutou de paz 40 anos, ou seja, durante 40 anos da vida de Gideão, o povo desfrutou de paz. Mas o que o povo ficou fazendo durante esses 40 anos de paz? O que o povo ficou fazendo? Pois bem, se você voltar um pouco antes, no capítulo 8 ainda, a palavra de Deus diz no versículo 22, que assim que eles venceram a batalha, o povo disse para Gideão: olha, reine sobre nós, lidere sobre nós, seja o nosso líder. Mas no versículo 23, Gideão disse assim: não reinarei sobre vós, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor é quem reinará sobre você. E aí, ele ainda prosseguiu dizendo assim: olha, eu não vou reinar sobre vocês, mas eu faço um pedido a vocês, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E os despojos, os ismaelitas costumavam usar brinco de ouro, a Bíblia fala aqui,
E aí no versículo 25 eles responderam: de boa vontade os daremos a você, Gideão. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel, preste atenção aqui, todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Durante os 40 anos de paz que Gideão viveu, o que o povo ficou fazendo? Após uma grande conquista, após uma vitória, o povo, aos poucos, foi se prostituindo. E você sabe que a palavra prostituir-se na Bíblia, ela tem um significado de infidelidade, de idolatria. A Bíblia diz aqui que o povo fez um objeto de adoração com aquele manto sacerdotal, e isso veio ser uma armadilha para Gideão e sua família. Aonde eu quero chegar com essa palavra? Meus queridos, após uma grande conquista, após o povo viver escravo, viver oprimido, clamar ao Senhor, Deus trazer um libertador, usar Gideão, libertar o povo da escravidão, da opressão dos midianitas. Após essa conquista, 40 anos o povo vive em paz, sem guerra, sem ninguém oprimindo, sem ninguém perseguindo. Mas durante esses 40 anos, o povo foi se esquecendo de Deus, gradativamente. E aí lá no final do capítulo 8, ainda diz que após a morte de Gideão, aí que o povo se prostituiu mesmo e deixou os caminhos do Senhor. Queridos, nós sabemos que enquanto nós temos dificuldades, enquanto vivemos tribulações na nossa vida, estamos ali clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus nos dando a vitória. Mas há um perigo muito grande quando eu e você vivemos momentos de paz na nossa vida, vivemos momentos em que nós achamos que não temos problema algum, momentos de alegria, de felicidade. Eu vejo muitas pessoas postando fotos no Facebook, e eu mesmo faço isso. Glória a Deus, nós somos felizes, amém? Ser felizes por ser salvo por Jesus, por ter encontrado a salvação. Deus tem nos abençoado, tem nos trazido saúde, tem nos dado paz, tem nos dado provisão, amém? Glória a Deus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que nesse momento de paz, nesse momento de alegria, nós precisamos nos lembrar do Senhor e ter um coração grato a Deus. Não se esqueça do teu Deus. A Bíblia diz aqui que durante esses 40 anos o povo se prostituiu e se esqueceu do Senhor. Momentos de paz, momentos de bonança, não tinha perseguição, não tinha opressão. Há um perigo muito grande, meus queridos, muito grande, de nós nos esquecermos do Senhor. E eu quero que essa palavra, ela sirva de lição para mim e para você. Hoje, inclusive, a Vanilla postou no WhatsApp do nosso grupo da Geração Kadosh um texto de Tiago, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: olha, considere por motivo de grande alegria o passar por tribulações, porque em passando por tribulações e você vencendo e você mantendo a sua fé, você alcança a esperança, você alcança o que? A perseverança. E esse é o nosso lema, meus queridos, perseverança. Vamos perseverar na alegria ou na tristeza. É claro que nós pedimos ao Senhor o quê? Bênção, alegria, paz, sabedoria, vida longa, saúde completa, prosperidade. Deus nos quer dar tudo isso, mas Ele sabe do nosso coração. Ele sabe quem vai se esquecer dEle, quem vai se desviar dEle. Por isso, meus queridos, nós não podemos nos esquecer do Senhor em momento algum. Há um ditado popular que diz aí no mundo que Deus não dá asa à cobra, porque se desse, ela voaria. Então, meus queridos, eu e você estejamos servindo ao Senhor com alegria, não nos esquecendo do Senhor, buscando ao Senhor, buscando estar sempre perto dEle, buscando estar servindo Ele na igreja, e Deus nos dando paz, Deus nos dando bonança na nossa vida. Nós temos que sempre
ter um coração grato ao Senhor. Lembre dessa palavra, coração grato. Grave ela na sua testa, no seu coração, e sempre agradeça ao Senhor pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Perseverança. Não se esqueça do Senhor. Amém, queridos? Porque enquanto você está ali vivendo tribulação, você lembra de pedir oração, você lembra de buscar o Senhor. Mas quando está tudo bem, você se esquece de Deus. E olha, quem se esquece de Deus não vai esquecer de mim, de você? Não vai se esquecer da igreja? Claro que vai, né, meu? Então, em nome de Jesus, não se esqueça de Deus, não se esqueça dos seus irmãos, não se esqueça da igreja do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre sua casa e sua vida. Amém?